Piton devorou o cachorro caramelo. Veja o que ele fez antes que fosse tarde demais. Numa manhã quente e abafada de verão, numa pequena cidade do interior, algo inesperado acontece. O cão caramelo desaparece misteriosamente, e logo começam os rumores sobre um enorme piton que ronda a região. O dono, uma pessoa calma e dedicada, percebe que não será fácil proteger seu amigo fiel diante desse desafio tão perigoso e complexo. Antes de continuarmos essa história cheia de reviravoltas, aproveite para curtir o vídeo, comentar de onde você está assistindo e se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe dessa aventura. Nos próximos minutos, vamos acompanhar como o cão caramelo, com sua coragem, lealdade e inteligência, enfrenta não apenas o perigo da Piton, mas também seus próprios medos e dúvidas. Uma trama que se desenrola ao longo de 6 meses, envolvendo não só a luta pela sobrevivência, mas também a força das conexões humanas e a riqueza da cultura local. Fique ligado, porque essa história tem momentos de tensão, surpresas inesperadas e uma lição sobre respeito à natureza e ao que realmente importa na vida. Não saia daí. O sol já se fazia forte naquela manhã quente e abafada no interior do Brasil. As ruas estreitas da pequena cidade pareciam ainda mais silenciosas sob o céu azul sem nuvens, e o aroma da terra seca misturava-se com o perfume das flores que despontavam nos quintais. Era um dia típico de verão, daqueles em que o calor parece invadir cada canto, fazendo a poeira dançar no ar. No quintal de uma casa modesta, cercada por uma cerca de madeira desgastada pelo tempo, o cão caramelo corria com a energia de sempre. Seu pelo dourado brilhava sob o sol, e o rabo abanava com entusiasmo enquanto ele farejava cada canto, explorando as raízes das árvores, as folhas secas espalhadas pelo chão, e até mesmo o velho tronco caído que servia de abrigo para alguns passarinhos. Ele era um vira-lata, um cão de rua que, por um capricho do destino, encontrou naquele lar um dono que lhe deu amor e cuidado, um espaço seguro e uma rotina cheia de pequenos prazeres. Mas o cão caramelo não era um cachorro qualquer, dele tinha uma alma inquieta, marcada pela coragem, pela inteligência e por um instinto protetor que o fazia vigiar cada movimento daquele pequeno mundo. Seu dono, um homem de meia idade com olhar tranquilo e mãos calejadas pelo trabalho no campo, estava no quintal preparando uma pequena cerca para proteger a horta que cultivava com carinho. Ele observava o cão com um sorriso leve no rosto, admirando a vitalidade daquele amigo fiel. De repente, um som estranho quebrou a calmaria. Um farfalhar diferente, um silêncio repentino que fez o cão parar e erguer as orelhas. Seu corpo ficou tenso. Foi naquele instante que ele desapareceu. O dono chamou, olhou para os lados, tentou encontrá-lo. Mas o cão caramelo simplesmente havia sumido, como se tivesse se fundido à mata que margeava a cidade. O medo começou a se instalar lentamente, e com ele uma série de perguntas sem resposta. Logo, rumores começaram a se espalhar pela comunidade. Algumas pessoas falaram que tinham visto uma piton enorme, uma cobra gigante, deslizando silenciosa perto do rio que cortava a cidade. Outros lembraram histórias antigas, contadas pelos mais velhos, sobre serpentes que eram guardiãs da floresta, símbolos de poder e perigo. O dono, mesmo com o coração apertado, sabia que precisava agir rápido. As ferramentas que ele havia usado para o quintal agora serviriam para algo maior, proteger o que restava do seu mundo e tentar trazer seu amigo de volta. Redes feitas à mão, armadilhas simples, e o conhecimento transmitido pela tradição local sobre o comportamento das pitons seriam suas únicas armas. Nas noites seguintes, o ambiente ao redor da casa mudou. O silêncio da mata ganhou um tom diferente, mais pesado. Os sons habituais, como o canto dos grilos e o farfalhar das folhas, foram substituídos por ruídos que ninguém conseguia identificar direito, um sussurro que parecia vir das sombras. O cão caramelo, por sua vez, estava vivendo seu próprio conflito interno. Em seus momentos de solidão, ele sentia o medo da ameaça invisível, mas também uma vontade enorme de proteger aquele que o amava, seu dono e toda a pequena comunidade que o cercava. Em sua mente, as imagens do quintal, do cheiro da comida e das mãos que lhe acariciavam a cabeça se misturavam às sombras da floresta. Numa dessas noites, enquanto o dono percorria a mata com uma lanterna e uma rede, avistou pegadas diferentes, grandes e marcantes, que ele não reconhecia. A descoberta trouxe uma mistura de esperança e temor. O cão poderia estar próximo, mas o perigo também. Ele sabia que o tempo estava contra eles.
A cultura local, tão presente no dia a dia daquela pequena cidade, também começou a influenciar as decisões do dono. As festas que celebravam a natureza e os animais, as histórias contadas em voz baixa sobre a convivência entre humanos e fauna, tudo isso moldava uma visão que respeitava a força da Piton, sem querer destruí-la, mas buscando um equilíbrio. O cão, por sua vez, aprendeu a usar a inteligência e a agilidade para sobreviver, descobrindo refúgios escondidos na mata, uma pequena caverna úmida e escura que oferecia proteção temporária, mas que também trazia seus próprios desafios. O frio da noite, a umidade que escorria pelas pedras, e o silêncio quase absoluto testavam sua resistência. Ao longo das semanas, pequenos encontros entre o cão e a Piton mostraram que a cobra não era apenas uma ameaça instintiva, mas um ser igualmente motivado pela necessidade de sobreviver naquele ambiente difícil. Essa percepção gerou uma mudança interna no cão Caramelo, que começou a sentir algo além do medo, uma estranha empatia. O dono, do outro lado, tentava não perder a esperança. Contava com a ajuda de vizinhos que tinham conhecimentos antigos, de uma jovem bióloga que chegará recentemente à cidade com um olhar científico e um coração aberto para ajudar, e até mesmo dos pássaros que pareciam vigiar a mata, alertando para os movimentos da Piton. A convivência forçada com o perigo trouxe ao cão Caramelo momentos de vulnerabilidade, quando ele duvidava de sua força, e ao dono, momentos de desespero controlado, em que cada decisão podia significar a diferença entre a perda e a recuperação do amigo. Mas o que realmente mantinha a chama acesa era a conexão profunda entre os dois. Um laço invisível, fortalecido por anos de afeto e cuidado, que agora se tornava a última esperança naquela batalha silenciosa. E assim, o cenário se preparava para uma história de coragem, superação e respeito, onde a natureza e a humanidade se entrelaçavam numa dança delicada, cheia de riscos e de possibilidades. Os primeiros raios de sol mal tocavam as copas das árvores quando o dono do cão Caramelo saiu novamente em busca do amigo desaparecido. O céu clareava em tons suaves de rosa e dourado, enquanto o orvalho ainda brilhava nas folhas e no chão da mata que cercava a cidade. O ar carregava o frescor da madrugada, mas a tensão no peito daquele homem era densa, como uma nuvem escura que parecia pesar mais a cada dia. Ele caminhava devagar, analisando cuidadosamente cada sinal deixado pela natureza. As pegadas na terra molhada chamavam sua atenção, algumas pareciam ser do cão, outras maiores, mais profundas e inquietantes, pegadas da Piton gigante que a cidade já começava a temer. O dono sabia que não podia perder tempo, nem se deixar dominar pelo medo, mas a responsabilidade era enorme. Enquanto isso, o cão Caramelo sentia o peso do isolamento e da solidão, mas também da urgência. Seu faro aguçado o guiava por caminhos desconhecidos, e ele se valia de toda a sua inteligência para evitar encontros perigosos. A floresta era uma selva de desafios, o terreno irregular, os galhos que se entrelaçavam e os pequenos animais que se escondiam à sombra das árvores criavam um cenário hostil, porém fascinante. A relação que o cão tinha com o dono não era apenas de proteção física, mas emocional. Ele lembrava das tardes preguiçosas no quintal, do toque suave das mãos que lhe davam carinho, do som da voz calma que sempre trazia segurança. Tudo isso o impulsionava a continuar, mesmo diante do perigo iminente. A jovem bióloga que havia chegado recentemente à cidade tornou-se uma peça importante naquele quebra-cabeça. Com seus cadernos anotados e equipamentos simples, ela observava a natureza ao redor com curiosidade e respeito. Sua motivação principal era entender a dinâmica entre os animais e o ambiente, ajudando a encontrar soluções que respeitassem o equilíbrio natural, sem causar mais danos. Quando o dono compartilhou com ela suas preocupações sobre o desaparecimento do cão e a presença da Piton, ela prontamente ofereceu seu apoio, unindo conhecimento científico ao conhecimento ancestral dos moradores. Esse encontro foi uma das primeiras pequenas reviravoltas que mudaram a percepção de todos sobre o que estavam enfrentando. Nos dias que se seguiram, a comunidade começou a se mobilizar, não com medo, mas com esperança e solidariedade. Pessoas se reuniam para trocar informações, lembrar antigas histórias e buscar maneiras de ajudar sem prejudicar a natureza. A cultura local, cheia de rituais e celebrações ligadas à terra e aos animais, trouxe uma luz diferente para o desafio. Uma das tradições dizia que a Piton era, na verdade, uma guardiã da floresta, uma criatura que testava a coragem e o respeito dos humanos diante da força da natureza.
Essa crença antiga influenciava o modo como o dono e os vizinhos planejavam agir, não com violência ou pressa, mas com sabedoria e paciência. Durante uma dessas reuniões, o dono teve uma ideia baseada em histórias que ouvirá quando criança. Ele propôs construir uma armadilha natural usando as características do terreno, os buracos camuflados, galhos que poderiam formar barreiras e o uso dos sons da mata para distração. A jovem bióloga ajudou a refinar o plano, sugerindo que usassem alguns dispositivos simples para monitorar o movimento da Piton e do cão. Enquanto isso, o cão Caramelo descobria que a caverna onde havia encontrado abrigo oferecia mais do que proteção física. Lá dentro, o ar era frio e úmido, e os sons da floresta eram abafados, criando um ambiente quase mágico, mas também desafiador. Em uma noite especialmente fria, ele percebeu que precisava se mover novamente para evitar o crescimento da umidade e a perda de calor. Foi então que encontrou pistas de outros animais que, como ele, buscavam sobreviver naquele território difícil. Um grupo de pássaros começou a segui-lo, emitindo pequenos chamados que pareciam alertas sobre a presença da Piton. Essa aliança inesperada trouxe um sopro de esperança e uma nova estratégia para escapar do perigo. Aos poucos, o cão passou a usar seu instinto para se camuflar no ambiente, andando silenciosamente, aproveitando cada sombra e cada ruído da natureza para se esconder. Sua coragem não diminuía, mas sua vulnerabilidade se mostrava nos momentos em que se encolhia diante do perigo, com o corpo tremendo e os olhos atentos a cada movimento. O dono, por sua vez, enfrentava obstáculos constantes. Além do desafio de proteger o cão, ele lidava com a falta de recursos, o cansaço físico e emocional, e a necessidade de convencer a comunidade de que a solução era mais complexa do que simplesmente capturar a Piton. A busca exigia sacrifícios, noites sem dormir, tempo longe do trabalho, e um constante estado de alerta. Uma reviravolta média aconteceu quando a tempestade anunciada pelas nuvens pesadas caiu sobre a região. A chuva forte e o vento derrubaram árvores e blocos de terra, alterando completamente o cenário conhecido. Os caminhos que antes pareciam seguros ficaram bloqueados, e o dono teve que replanejar toda a estratégia de busca. O cão, por sua vez, sentiu o chão escorregadio, a lama pegajosa, e teve que lutar para se manter firme e encontrar abrigo. Esse evento trouxe à tona a força da natureza, mostrando que o perigo não vinha apenas da Piton, mas de todo o ecossistema em que eles estavam inseridos. A relação entre o homem, o cão e o ambiente ganhou uma dimensão ainda mais profunda, com cada decisão carregada de responsabilidade. No coração da mata, o cão Caramelo encontrou um momento de paz e conexão com o entorno. O ar úmido cheirava a terra molhada e folhas frescas, e o som distante da chuva fazia uma melodia calmante. Ele fechou os olhos por um instante, sentindo o calor do próprio corpo e a força do instinto que o mantinha vivo. Mas a verdadeira prova ainda estava por vir. O cão sabia que a Piton gigante era uma ameaça real, que precisava ser enfrentada com coragem e inteligência. Ele não estava sozinho, sentiu o olhar atento do dono e a esperança da comunidade pairando sobre ele como uma luz invisível. Enquanto a noite caía e o silêncio da mata voltava, um novo plano começava a tomar forma na mente do dono e da jovem bióloga. Eles precisavam agir com precisão, respeitando os limites da natureza e buscando a sobrevivência de todos os envolvidos. O tempo passava, e o elo entre o cão e seu dono ficava mais forte a cada dia, uma prova de que, mesmo diante do perigo, o amor e a lealdade eram as maiores armas naquela luta silenciosa. Os dias seguintes foram marcados por um ritmo intenso, quase exaustivo, para o dono do cão Caramelo e para toda a pequena comunidade que agora se mobilizava em torno daquela missão. A mata ao redor da cidade parecia mais densa, os sons naturais tornaram-se quase ensurdecedores para quem buscava por um sinal do amigo desaparecido. O sol forte castigava o solo ressecado, enquanto nuvens ameaçadoras pairavam no horizonte, indicando a possibilidade de mais tempestades. O dono tinha nos olhos uma mistura de determinação e preocupação. Cada passo que dava na mata carregava o peso da responsabilidade e a esperança de reencontrar o cão Caramelo com vida. Ele sabia que a cada dia que passava o tempo ficava mais curto, mas a ligação entre eles era um combustível poderoso para seguir em frente. No quintal de sua casa, a jovem bióloga preparava equipamentos de monitoração que ela mesma adaptara a partir de dispositivos simples, mais eficientes, em câmeras de movimento, sensores de calor e pequenos transmissores. Sua motivação era
profunda, não apenas ajudar a encontrar o cão, mas proteger toda a fauna local e garantir que o equilíbrio daquele ecossistema fosse respeitado. Enquanto isso, o cão caramelo continuava sua jornada silenciosa e solitária. Ele havia aprendido a se camuflar melhor, usando as cores da mata para desaparecer à vista. Os sons da floresta já não o assustavam tanto, mas ele sentia que algo maior se aproximava. A presença da piton gigante era mais do que um rumor, era uma realidade palpável, que exigia atenção e respeito. Foi em uma tarde quente, quando a umidade fazia o ar ficar pesado e quase sufocante, que a primeira reviravolta significativa da história se revelou. O cão sentiu a vibração no chão, o movimento sutil nas folhas, e, por um instante, seus olhos encontraram os da piton, gigantescos, profundos, cheios de uma calma assustadora. Ao invés do ataque esperado, a cobra se afastou lentamente, como se estivesse testando o território e o respeito do cachorro. Esse momento foi uma pequena reviravolta que indicava que o confronto poderia ser evitado, se as regras fossem entendidas e respeitadas. Naquele instante, o cão caramelo experimentou um conflito interno ainda mais forte. Por um lado, sentia o medo natural da ameaça, por outro, uma curiosidade que crescia em seu peito, se entender aquela criatura, sentir a natureza pulsando em seus próprios instintos, e perceber que o equilíbrio era delicado e necessário. Do lado de fora da mata, o dono e a jovem bióloga discutiam estratégias, sempre atentos aos sinais que captavam nos equipamentos. Eles precisavam ser cautelosos para não provocar a piton e, ao mesmo tempo, garantir a segurança do cão. A segunda reviravolta média veio quando um grupo de vizinhos encontrou rastros frescos do cão e da cobra em uma área próxima ao rio. Essa descoberta reacendeu a esperança da comunidade, mas também revelou um novo problema: o rio estava contaminado por resíduos de uma antiga construção que ninguém havia percebido antes. A contaminação afetava o habitat natural, prejudicando não só o cão e a piton, mas outros animais e plantas da região. O dono, sempre ligado à terra e à natureza, sentiu um peso enorme sobre os ombros. Era mais um obstáculo para seu objetivo, que agora se tornava ainda mais complexo. A cultura local se mostrava fundamental para encontrar soluções. Em uma conversa com os mais velhos da cidade, o dono aprendeu sobre técnicas antigas de limpeza de rios usando plantas específicas, além de ouvir histórias sobre a relação dos moradores com o rio e sua importância para a vida de todos. Com esse conhecimento, ele e a bióloga começaram a organizar mutirões para recuperar o rio, envolvendo crianças e adultos em uma ação conjunta. Essa iniciativa gerou uma subtrama importante, o despertar de um senso de comunidade e de respeito pelo meio ambiente que ultrapassava o conflito inicial. O cão, por sua vez, encontrava novos desafios dentro da floresta. Em uma noite especialmente escura, ele foi surpreendido por uma tempestade que virou o terreno, derrubando árvores e bloqueando seus caminhos habituais. A chuva forte, o som dos trovões e o cheiro da terra molhada criavam uma atmosfera de tensão e desafio. Durante essa tempestade, uma pequena reviravolta aconteceu quando o cão encontrou um abrigo improvisado construído por um antigo morador da região, um pequeno casebre escondido entre as árvores. Esse local trouxe conforto temporário, mas também revelou sinais de que ele não estava sozinho naquela floresta. Pegadas recentes indicavam a presença de outro animal, talvez um cachorro selvagem ou um visitante inesperado. Essa descoberta trouxe um misto de medo e curiosidade. O cão sabia que podia contar com sua inteligência e rapidez, mas aquele encontro poderia mudar o rumo da história. Ele precisava decidir se enfrentaria o desconhecido ou se manteria na segurança do isolamento. Enquanto isso, o dono e a bióloga, preocupados com a tempestade e a segurança do cão, aumentaram as patrulhas próximas ao casebre abandonado. Eles tinham que agir rápido, mas sem precipitação, pois o tempo não estava do lado deles. No meio desse cenário, pequenas conexões emocionais foram se formando entre o dono e a bióloga. O respeito mútuo e o esforço conjunto criaram uma base sólida de confiança, que viria a ser crucial para os desafios futuros. O conflito interno do cão caramelo crescia a cada dia. A coragem que o movia encontrava resistência na vulnerabilidade que ele sentia ao estar longe de casa, exposto ao desconhecido e ao perigo constante. Era um duelo silencioso, que ele enfrentava com a determinação de quem sabe que sua missão era maior do que ele mesmo. A terceira pequena reviravolta surgiu quando o dono encontrou um velho diário, escondido em um baú na casa que habitava.
O diário pertencia a um antepassado que também lidara com as dificuldades da mata e que descrevia técnicas e histórias sobre a convivência com a fauna local, incluindo a piton. Essas páginas foram uma fonte de inspiração, trazendo novos recursos e ferramentas para o plano de resgate. Essa descoberta não só trouxe novas possibilidades, mas também um peso emocional profundo. O dono sentiu que estava conectado a uma tradição de respeito e sabedoria, que precisava honrar para garantir um final feliz para seu amigo. Ao longo das semanas seguintes, o cenário começou a se transformar. A recuperação do rio avançava, a comunidade se fortalecia, e o cão caramelo se adaptava cada vez mais ao ambiente selvagem, ganhando novas habilidades e confiança. No entanto, a presença da piton continuava uma sombra que pairava sobre todos. As regras daquele universo eram claras: respeito, paciência, e o reconhecimento dos limites de cada um. Qualquer passo em falso poderia custar caro, mas a perseverança era o que mantinha todos unidos. Com o passar do tempo, o dono percebeu que o sucesso seria gradual e conquistado através de esforço visível e constante. Cada pequena vitória trazia um custo, cansaço, sacrifícios pessoais e momentos de dúvida. Mas a esperança nunca se apagava. O cão caramelo, por sua vez, começava a sentir que não estava mais sozinho. A presença dos pássaros, as trilhas feitas por outros animais, e a vigilância silenciosa da comunidade ao redor criavam um ambiente onde a sobrevivência passava pela cooperação e pela inteligência. E assim, entre sombras e sinais, o destino dos protagonistas se entrelaçava numa dança delicada, cheia de desafios, aprendizados e emoção. O sol começava a se pôr, espalhando um tom dourado que preenchia a mata com uma luz quase mágica. O dono do cão caramelo caminhava lentamente, contemplando as transformações que os últimos dias trouxeram. A floresta parecia viva, pulsando com uma energia renovada, mas ainda carregava mistérios e perigos que precisavam ser enfrentados. Ele sentia a presença da jovem bióloga ao seu lado, que anotava com atenção as observações feitas durante o dia. Juntos, eles tinham se tornado mais do que parceiros naquela jornada, eram aliados com um objetivo comum que os unia além das palavras. A confiança mútua crescia, e a esperança de reencontrar o cão caramelo em segurança parecia mais próxima. Enquanto isso, o cão, por sua vez, explorava um território que começava a reconhecer como seu. Cada passo era medido, cada som registrado em sua memória aguçada. Ele sabia que a piton gigante continuava por perto, uma sombra silenciosa que observava e testava seus limites. Foi em uma dessas caminhadas silenciosas que o cão descobriu uma nova reviravolta pequena, mais importante, a presença de um segundo animal, uma fêmea de cachorro caramelo, que parecia ter seu próprio território e segredos. Ela apareceu de repente entre os arbustos, com olhos curiosos e uma postura cautelosa. A conexão entre os dois cães não foi imediata, mas, aos poucos, eles começaram a confiar um no outro, compartilhando recursos e protegendo-se mutuamente. Essa nova aliança trouxe um sopro de renovação para o cão protagonista, que passou a entender que a sobrevivência dependia também de laços emocionais e de solidariedade. No entanto, essa união trouxe também desafios. O território era limitado, e a presença da piton gigante complicava a dinâmica entre os animais. O cão caramelo percebeu que teria que aprender a dividir o espaço, enfrentando obstáculos naturais e o próprio instinto de proteção. Do lado da comunidade, o dono e a bióloga enfrentavam uma nova série de obstáculos médios. A recuperação do rio progredia lentamente, mas a resistência de alguns moradores, que não acreditavam na necessidade das mudanças, complicava os mutirões. Discussões e desconfianças ameaçavam a união que vinha se formando. Além disso, a burocracia local impunha limites para o uso de equipamentos e intervenções no ambiente, atrasando os processos e causando frustração. A jovem bióloga teve que usar toda a sua diplomacia e conhecimento para negociar com as autoridades, mostrando que o equilíbrio ecológico era uma prioridade para a saúde e o bem-estar da comunidade. Esse embate entre a ciência e a tradição foi uma das médias reviravoltas, pois evidenciou a complexidade da situação e a necessidade de diálogo para encontrar soluções sustentáveis. O dono, por sua vez, sentia-se dividido entre apoiar o avanço e respeitar os costumes antigos, um reflexo do conflito interno que vivia. Em meio a tudo isso, o cão caramelo passava por momentos de vulnerabilidade.
Numa noite particularmente fria, ele se encolheu sob uma árvore caída, sentindo a solidão e o medo de não conseguir cumprir sua missão. Era um momento de introspecção, onde o instinto de sobrevivência lutava contra o desejo de estar seguro e protegido. Foi aí que a fêmea Caramelo se aproximou, oferecendo companhia e calor. A conexão entre os dois se fortaleceu, criando um vínculo que transcendia o simples companheirismo e tocava a essência da amizade e do apoio mútuo. A cultura local, rica em histórias e rituais, influenciava as decisões do dono e da bióloga, que passaram a incorporar esses elementos nas estratégias de resgate. Uma cerimônia tradicional de agradecimento à terra foi organizada, envolvendo a comunidade em um momento de união e renovação de esperanças. Esse evento foi uma grande reviravolta que trouxe energia positiva e fortaleceu os laços emocionais entre todos os envolvidos. A celebração reforçou o respeito pela natureza e a consciência coletiva sobre a importância de agir com responsabilidade e cuidado. O dono usou essa oportunidade para conversar com os moradores, explicando que o desafio com a Piton e o desaparecimento do cão Caramelo eram sinais de que a relação entre humanos e natureza precisava ser repensada. Ele citou o diário antigo como inspiração, mostrando que a sabedoria do passado podia guiar o presente. Enquanto isso, o cão Caramelo e sua nova parceira enfrentavam obstáculos físicos para explorar novos territórios e evitar encontros perigosos com a Piton. A cada movimentação, eles testavam os limites de suas habilidades e aprendiam a agir em conjunto, formando uma equipe que combinava coragem, inteligência e instinto. A terceira grande reviravolta aconteceu quando, durante uma expedição à margem do rio, o dono e a bióloga encontraram uma pista inesperada, uma antiga trilha que levava a uma área da mata pouco explorada, onde poderiam estar tanto o cão quanto a Piton. Essa descoberta abriu uma nova perspectiva para a busca, trazendo esperança e também desafios inéditos. O terreno era acidentado, cheio de armadilhas naturais como buracos escondidos e vegetação espessa, que exigiam cautela e preparo. O dono, apoiado pela bióloga, organizou uma equipe para explorar aquela área, incluindo moradores experientes que conheciam cada canto da mata. A mobilização foi cuidadosa, respeitando as regras do ambiente e as limitações de cada um. Durante as buscas, surgiram momentos de tensão e insegurança, mas também de solidariedade e cooperação. A vulnerabilidade dos protagonistas foi evidente, assim como a força da comunidade que se unia em prol de um objetivo maior. No coração daquela mata desconhecida, o cão Caramelo sentia que a aventura estava chegando a um ponto crucial. A presença constante da Piton gigante criava uma tensão palpável, e ele precisava estar pronto para agir com rapidez e sabedoria. Ao mesmo tempo, a relação entre ele e sua parceira Caramelo se aprofundava, mostrando que, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, o afeto e a união eram fundamentais para superar obstáculos. Enquanto a noite caía, o dono e a equipe preparavam o acampamento perto da trilha descoberta, atentos a cada som e movimento. A bióloga revisava os equipamentos, garantindo que tudo estivesse em ordem para a próxima etapa da busca. O ar fresco da noite trazia o cheiro da mata, mistura de terra molhada, folhas e um leve toque de flores silvestres. O som dos grilos e dos pequenos animais criava uma trilha sonora natural que embalava o descanso breve daqueles que se preparavam para o que viria. Naquele momento, todos sabiam que o caminho ainda era longo, cheio de desafios e reviravoltas, mas a esperança era maior do que nunca. O vínculo entre o dono e o cão, fortalecido pela comunidade e pela cultura local, era a luz que guiava seus passos. E assim, entre laços e desafios, a história avançava, mostrando que o verdadeiro poder estava na coragem de enfrentar o desconhecido e na força de quem acredita na vida, no amor e na transformação. A floresta parecia respirar ao redor deles, cada som se misturava com o sussurrar das folhas, o farfalhar dos galhos e o canto distante dos pássaros noturnos. O dono do cão Caramelo e a bióloga estavam reunidos com os moradores experientes que se dispunham a explorar a trilha recém-descoberta, determinados a seguir cada vestígio deixado pelo cão e pela Piton. A tarefa à frente era árdua, mas a força da comunidade e o senso de propósito uniam a todos em um pacto silencioso. Desde que encontraram a antiga trilha, a dinâmica da busca mudou. Era como se o passado daquela terra começasse a revelar seus segredos, trazendo pistas escondidas e conexões que antes pareciam impossíveis. O dono carregava consigo o velho diário do antepassado, folheando aquelas páginas cheias de
Histórias e ensinamentos, buscando respostas que pudessem iluminar o presente. Uma grande reviravolta começou a tomar forma quando a equipe descobriu marcas nas árvores, não apenas as típicas do caminhar dos animais, mas sinais deixados por pessoas há muitos anos, inscrições feitas com a madeira, símbolos que pareciam proteger a mata e seus habitantes. A bióloga reconheceu alguns desses símbolos de antigas tradições indígenas da região, elementos culturais que reforçavam a ideia de que a floresta precisava ser respeitada e cuidada. Essa conexão cultural trouxe uma nova dimensão para o grupo. Não se tratava apenas de encontrar o cão caramelo, mas de entender a importância de preservar um patrimônio vivo, de honrar uma sabedoria ancestral que ensinava o equilíbrio entre homem e natureza. O dono sentiu uma renovada motivação, sua missão já não era só pessoal, mas também coletiva. Enquanto isso, o cão caramelo e sua parceira exploravam a área ao redor da trilha, enfrentando os obstáculos naturais que tornavam a vida ali um desafio constante. Buracos cobertos por folhas secas, trechos de lama profunda e até pequenos animais que agiam com territorialidade exigiam que eles se mantivessem alertas e colaborassem de forma impecável. Foi durante um desses momentos que uma reviravolta média aconteceu. Ao tentar atravessar um pequeno riacho, o cão caramelo escorregou e quase ficou preso na lama. A parceira agiu rápido, puxando-o com força para fora daquele perigo iminente. A cooperação e a confiança entre eles cresceram ainda mais, fortalecendo o laço que se formava e que seria essencial para os desafios futuros. Do outro lado, a equipe humana encontrava dificuldades para avançar na trilha devido à densidade da vegetação e à presença de áreas alagadiças que não estavam mapeadas. O dono começou a sentir o peso da responsabilidade, não bastava seguir pistas, era preciso garantir a segurança de todos e respeitar o ambiente. Uma das maiores dificuldades surgiu quando um trecho da trilha foi bloqueado por uma árvore caída, aparentemente derrubada por uma tempestade recente. O grupo teve que improvisar uma passagem, cortando galhos e removendo troncos com ferramentas simples, um processo lento e que exigia trabalho coletivo. Enquanto isso, a bióloga encontrou evidências que sugeriam a presença da piton gigante nas proximidades, marcas de arrasto na lama, restos de folhas remexidos e sinais de presas frescas. Essa confirmação trouxe um misto de alarme e esperança, pois indicava que a cobra estava ativa, mas também que o cão caramelo poderia estar mais próximo do que imaginavam. Essa segunda grande reviravolta fez com que o dono reforçasse as orientações para que todos respeitassem os sinais da natureza, evitando movimentos bruscos e mantendo a calma para não provocar o animal. O equilíbrio daquele momento era delicado, e a tensão no grupo era palpável. A cultura local mais uma vez mostrou seu impacto, quando um dos moradores compartilhou uma antiga lenda sobre a piton gigante, uma história que falava de um espírito guardião da floresta, que testava aqueles que buscavam perturbar o equilíbrio natural. Essa narrativa ajudou a acalmar alguns receios e incentivou a equipe a agir com mais respeito e sabedoria. No meio desse ambiente carregado de emoção, o cão caramelo passou por uma reviravolta grande em sua jornada pessoal. Durante uma noite silenciosa, ele sentiu a presença da piton bem próxima. Em vez do medo paralisante que sentirá no início, agora experimentava uma coragem serena, uma consciência de que precisaria usar toda sua inteligência e habilidades para sobreviver e proteger sua nova amiga. O encontro foi breve, uma troca de olhares onde ambos reconheciam a força e o respeito mútuo. A piton, em um gesto inesperado, afastou-se lentamente, deixando claro que não desejava uma luta naquele momento. Essa atitude foi um ponto de virada para o cão, que entendeu que a convivência era possível, mas dependeria de limites claros e entendimento. Ao amanhecer, a equipe humana avançava pelo terreno difícil, encontrando novos indícios do caminho percorrido pelos protagonistas caninos. O dono e a bióloga discutiam estratégias, revisando equipamentos e atualizando o plano. Eles sabiam que o sucesso viria a passos lentos, exigindo esforço constante e resiliência. Um momento marcante da manhã foi quando o dono percebeu que seu corpo começava a sentir os efeitos do desgaste físico e emocional. A pressão da missão, as noites mal dormidas e a incerteza provocavam uma exaustão real. Foi ali que uma pequena reviravolta apareceu, e ele decidiu abrir seu coração para a bióloga, compartilhando seus medos e dúvidas, mostrando uma vulnerabilidade que até então escondia. Essa conversa aprofundou a conexão entre os dois, criando um elo de confiança que os ajudaria a enfrentar os próximos desafios.
Eles reconheceram que não estavam sozinhos e que a força do grupo seria o maior trunfo. Enquanto isso, o cão Caramelo e a parceira encontraram um refúgio natural, uma pequena caverna protegida pela vegetação e pelo relevo da terra. Ali, puderam descansar e se fortalecer para as próximas etapas. A sensação de segurança naquele abrigo temporário trouxe alívio e permitiu que o cão refletisse sobre tudo o que tinha vivido. A jornada interna do cão era tão intensa quanto a física. O conflito entre o instinto de sobrevivência e o desejo de liberdade, a coragem e o medo, o isolamento e a necessidade de companhia, tudo isso se mesclava em sua mente e coração, formando um mosaico complexo que o tornava mais forte. A terceira grande reviravolta ocorreu quando, ao explorar a caverna, o cão encontrou um objeto estranho, um pedaço de tecido colorido, provavelmente perdido por alguém da comunidade durante as buscas. Esse item serviu como um lembrete poderoso da ligação entre os mundos humano e animal, e da importância da cooperação para superar os desafios. De volta ao acampamento, o dono e a bióloga preparavam uma reunião com todos os envolvidos. Eles queriam alinhar estratégias, reforçar a importância do respeito às regras da natureza e garantir que a busca continuasse com segurança e eficiência. Durante essa conversa, foi reforçada uma das regras claras do universo da história: de nenhuma ação poderia ser tomada que colocasse em risco o equilíbrio do ecossistema local. Esse compromisso foi aceito por todos, reafirmando o propósito maior que guiava a missão. A quarta média reviravolta veio quando uma forte chuva atingiu a região, causando pequenos deslizamentos e dificultando a passagem pela trilha. A equipe teve que se adaptar rapidamente, improvisando abrigos e ajustando os planos para evitar acidentes. Essa adversidade reforçou o espírito de cooperação e mostrou que, apesar dos contratempos, a determinação de todos era maior. O dono sentiu um orgulho silencioso daquela união, e a bióloga intensificou os esforços para manter o grupo unido e focado. Enquanto a tempestade caía, o cão Caramelo sentia o frescor da água e o cheiro da terra molhada. Era um momento de conexão profunda com a natureza, que renovava suas forças e... O que você está achando dessa história? Deixe seu comentário e me conte de onde você está assistindo. Não se esqueça de se inscrever no canal. Fique até o final, tem uma palavra surpresa esperando por você. Reafirmava seu propósito. A narrativa seguia seu curso, cheia de pequenos detalhes sensoriais que enriqueciam a experiência de cada personagem e aproximavam o leitor daquela realidade vívida e emocionante. Cada vitória era conquistada com esforço visível, cada passo dado tinha seu preço e seu significado. O sucesso não era um ponto final, mas uma construção diária, feita de coragem, aprendizado e amor. E assim, entre ecos do passado e novas esperanças, a história do cão Caramelo e de seus aliados humanos continuava a se desenrolar, mostrando que mesmo nas situações mais difíceis, a vida pode surpreender com caminhos inesperados e momentos de verdadeira magia. O tempo avançava, marcando já quase 4 meses desde o início da busca incansável pelo cão Caramelo e pela misteriosa Piton gigante. A natureza ao redor sofria transformações visíveis, as margens do rio, antes sufocadas pelo lixo e poluição, começavam a respirar graças aos esforços da comunidade. As folhas tinham um verde mais vibrante, o ar estava mais limpo, e os pássaros retornavam em cantos harmoniosos que embalavam as manhãs. O cenário era prova viva de que a determinação e o amor tinham poder transformador. Na mata, o cão Caramelo e sua companheira enfrentavam uma nova série de desafios. A descoberta da caverna lhes dera refúgio, mas não garantia segurança total. Cada movimento precisava ser calculado para evitar encontros indesejados com a Piton, que parecia tão astuta quanto eles. Uma pequena reviravolta ocorreu quando, explorando um caminho pouco conhecido, o cão sentiu um cheiro estranho, que não se parecia com nenhum outro até então. Era um aroma leve e familiar, uma mistura de terra molhada e um toque de capim seco, algo que remetia a um campo aberto que ele conhecia dos primeiros meses de vida. O que não sabia era que aquela pista, apesar de sutil, indicava um caminho para fora da mata densa, rumo a um novo território onde poderiam encontrar ajuda e esperança. Enquanto isso, no acampamento humano, o dono do cão Caramelo e a bióloga preparavam uma expedição para explorar essa mesma trilha. A motivação deles era clara: avançar com cautela e esperança, tentando enfim localizar o paradeiro do amigo peludo.
Antes da saída, houve uma conversa franca entre o dono e a bióloga, que revelou um conflito interno muito profundo. Ele sentia o peso da responsabilidade em suas costas, como poderia garantir que aquele cão tão especial estivesse seguro? O medo de perder de vez o amigo que havia resgatado da rua no passado, aliado à dúvida sobre as decisões que tomava, criava uma angústia constante. A bióloga, com sua sensibilidade aguçada, ofereceu não apenas apoio técnico, mas uma escuta atenta. Essa conexão profunda foi a base para que ele encontrasse forças para continuar, transformando o medo em determinação. No caminho pela trilha nova, a equipe encontrou obstáculos naturais, pedras escorregadias, riachos estreitos e uma vegetação que parecia se fechar cada vez mais, como se a própria floresta quisesse protegê-los de algo desconhecido. A tensão aumentava, e a necessidade de atenção era vital para evitar acidentes. A terceira média reviravolta aconteceu quando, ao ultrapassarem uma clareira, os exploradores avistaram uma marca clara no solo, pegadas que tinham semelhança com as do cão caramelo, mas maiores e mais profundas. Seria ele acompanhado por algum outro animal? Ou poderia ser a própria Piton, em uma movimentação mais ativa do que pensavam? Essa descoberta obrigou o grupo a dividir-se para buscar em diferentes direções, uma estratégia que aumentava o risco, mas também ampliava as chances de sucesso. No meio desse cenário, o cão e sua parceira sentiram a aproximação da chuva, um sinal de que o tempo estava mudando rapidamente. Eles buscaram abrigo sob uma árvore de copa larga, onde o cheiro da madeira úmida e o som das gotas caindo criavam um ambiente quase meditativo. A vulnerabilidade do cão se manifestou naquele instante. Por mais que sua coragem fosse imensa, ele sentia a necessidade de proteção, de um lar seguro. E era essa busca que guiava cada um de seus passos. Enquanto isso, a equipe humana enfrentava a dificuldade de comunicação em campo. A distância e a vegetação densa prejudicavam o contato entre os membros, aumentando a tensão e a sensação de isolamento. Uma pequena reviravolta nesse cenário foi a criação de um sistema improvisado de sinais com espelhos e apitos, algo ensinado por um dos moradores mais experientes que carregava tradições antigas da região. Essa solução simples, mas eficiente, tornou as ações mais coordenadas e seguras. Do lado da floresta, a Piton gigante observava silenciosa, estudando os movimentos do cão caramelo e sua companheira. O respeito entre eles, nascido da coexistência cautelosa, começava a ganhar nuances inesperadas. A cobra não era um simples predador, era uma força da natureza, um guardiã da mata, que exigia equilíbrio e atenção. O dono do cão sentiu, naquele momento, que a história que estavam vivendo era maior do que ele imaginava, era uma lição sobre o ciclo da vida, a importância do respeito mútuo e o poder da transformação. Ao cair da noite, a equipe humana acampou em uma área aberta, onde podiam observar o céu estrelado e respirar o ar puro da floresta. Entre conversas e planejamentos, surgiram histórias antigas contadas pelos moradores, relatos de animais que haviam mudado o destino da comunidade e lendas que traziam ensinamentos sobre coragem e amizade. Essas histórias reforçavam a ligação entre passado e presente, entre seres humanos e animais, alimentando a esperança de que tudo acabaria bem. O cão caramelo, em sua caverna temporária, também parecia sentir essa conexão invisível. Ele sabia que aquela jornada exigiria mais do que força física, demandaria inteligência, empatia e perseverança. Na manhã seguinte, uma grande reviravolta movimentou a trama. Um dos exploradores humanos encontrou rastros frescos, que indicavam que o cão caramelo estava próximo. A emoção e o alívio tomaram conta do grupo, mas a cautela prevaleceu, era preciso seguir o rastro sem apressar os passos. O dono e a bióloga decidiram dividir a equipe em pequenos grupos para aumentar a área de busca, mantendo contato pelo sistema de sinais improvisado. Cada um sentia a responsabilidade de ser parte de algo maior, um movimento coletivo de amor e cuidado. Enquanto isso, o cão caramelo e sua parceira foram surpreendidos por um novo desafio, uma correnteza que havia aumentado com as últimas chuvas, tornando o atravessamento do riacho perigoso e arriscado. Eles tiveram que esperar, aprender a avaliar o momento certo para agir, e usar toda a sua agilidade para evitar o pior. Esse obstáculo representava um dos grandes testes daquela etapa, vencer o medo, respeitar a força da natureza e confiar em si mesmo. Do lado humano, as dificuldades não paravam.
O cansaço começava a pesar, e as incertezas se infiltravam como sombras na mente de cada um. O dono do cão sentiu um nó na garganta, a emoção quase o paralisava. Era um misto de medo e esperança, um turbilhão de sentimentos que só quem ama sabe compreender. Porém, em meio a tudo isso, uma reviravolta pequena mudou o rumo da jornada. A bióloga encontrou uma câmera esquecida na mata, equipamento que ajudaria a documentar os sinais da fauna e facilitar a localização dos animais. Essa ferramenta, embora simples, tornou-se fundamental para o avanço da busca. As imagens capturadas mostravam vestígios da presença do cão caramelo, reforçando a certeza de que ele estava vivo e lutando para encontrar um caminho seguro. A partir dali, o grupo passou a coordenar suas ações de forma mais estratégica, dividindo tarefas e cuidando uns dos outros. O sentimento de solidariedade crescia, e as histórias de superação se tornavam combustível para continuar. A cultura local continuava sendo um fio condutor das decisões. Rituais de proteção foram realizados para abençoar a terra e os caminhos, fortalecendo a fé e a esperança. Essas práticas antigas trouxeram um conforto emocional importante para a equipe. Finalmente, no final do dia, o cão caramelo sentiu uma presença familiar. Era um som distante, uma voz humana carregada de esperança. Ele respondeu com um latido forte e claro, um sinal de que estava ali, vivo e disposto a voltar para casa. O dono ouviu o latido e seu coração disparou. Sabia que aquele momento era decisivo. A emoção tomou conta, mas a calma era necessária para guiar a equipe até o local exato. O reencontro estava perto, um capítulo emocionante que mostrava que o amor, a perseverança e o respeito pela vida podiam vencer qualquer adversidade. Os primeiros raios de sol atravessavam a copa das árvores, iluminando a floresta com uma luz dourada que parecia prometer um novo começo. O ar fresco da manhã carregava o cheiro da terra úmida e das folhas molhadas pela chuva recente. No acampamento, o dono do cão caramelo e a bióloga já estavam despertos, preparando-se para continuar a busca que parecia cada vez mais próxima de um desfecho. Nos últimos dias, a sensação de proximidade aumentara. O latido que o dono ouvirá na noite anterior era uma prova concreta de que o cão caramelo ainda estava vivo, e isso renovava as forças de todos. No entanto, a floresta ainda escondia seus segredos, e cada passo adiante trazia novos desafios. O cão caramelo, do lado de fora, sentia a tensão pulsar no ar. Seu coração batia forte, não só pelo esforço físico, mas pela esperança que crescia em seu peito. A parceria com sua companheira o mantinha alerta, mas também confortável, um laço silencioso que lhe dava força para enfrentar o desconhecido. Enquanto isso, o dono e a bióloga organizaram a equipe em grupos menores, cada um com uma função clara. Um grupo cuidava da segurança, outro fazia a varredura pelo terreno, e um terceiro mantinha o contato com a comunidade local para apoio logístico. Essa divisão tornava o avanço mais eficiente, mas exigia confiança e comunicação impecável. Uma reviravolta média marcou o início da jornada daquele dia. Durante a caminhada, um dos exploradores percebeu que o terreno havia mudado. A floresta densa dava lugar a uma área aberta, onde o sol batia forte e a vegetação era mais baixa. O impacto visual era forte, essa passagem indicava que o cão caramelo poderia estar a poucos metros dali, e isso acelerava os corações. No entanto, o caminho até ali não era simples. O chão estava coberto por pedras soltas, e as raízes expostas formavam verdadeiras armadilhas que exigiam atenção e cuidado. A equipe teve que se mover devagar, cada passo pensado para evitar torções e quedas. O cão caramelo, caminhando em meio ao terreno, sentia a natureza vibrar ao seu redor. A sensação do vento no pelo, o cheiro das flores silvestres e o som distante de um riacho formavam uma sinfonia que, apesar da tensão, acalmava seu espírito. Nesse momento, uma pequena reviravolta trouxe um toque de leveza para a trama. A parceira do cão encontrou uma pequena borboleta azul pousada em uma folha, e por alguns minutos, os dois se distraíram observando o delicado movimento das asas. Aquela pausa, quase mágica, serviu para renovar as energias e fortalecer a conexão entre eles. De volta ao acampamento, o dono do cão caramelo sentiu uma pontada de dúvida e preocupação. O medo de que algo pudesse dar errado ainda o acompanhava, e ele sabia que precisaria manter a serenidade para guiar a equipe.
Em um momento de vulnerabilidade, ele compartilhou esses sentimentos com a bióloga, que o ouviu com paciência e compreensão. Essa troca de emoções aprofundou ainda mais a relação entre eles, criando um laço de confiança que ultrapassava a busca em si, tornando-se um pilar para o que estava por vir. A reviravolta grande do dia aconteceu quando, ao cruzar um pequeno trecho de mata fechada, a equipe avistou o cão Caramelo. Ele estava ali, exausto, mas firme, sua presença um alívio inestimável. O reencontro trouxe lágrimas e sorrisos, um momento de pura emoção que selou a esperança de todos. Mas a felicidade imediata deu lugar a um novo desafio. A Piton gigante, que há tempos observava a movimentação, mostrou-se novamente nas redondezas, e sua presença trouxe uma tensão renovada. A cobra não estava ali para atacar, mas para lembrar a todos do equilíbrio delicado entre os seres da floresta. O dono e a bióloga organizaram uma estratégia cuidadosa para garantir a segurança do cão e da equipe, respeitando os limites impostos pela natureza. O respeito pela vida, tema central daquela jornada, se tornou mais evidente do que nunca. No meio disso, o cão Caramelo mostrou sua coragem e inteligência ao evitar um encontro direto com a Piton, usando suas habilidades para se esconder e se mover silenciosamente. A parceria com sua companheira se revelou decisiva para manterem-se seguros. Durante o retorno ao acampamento, um pequeno incidente provocou uma reviravolta média. O cão Caramelo se machucou levemente em um dos saltos, uma ferida que exigia cuidado imediato. O dono usou os conhecimentos que havia adquirido durante a busca para limpar e proteger o machucado, um gesto carregado de afeto e dedicação. Esse cuidado fortaleceu ainda mais o vínculo entre eles, mostrando que a amizade é feita também de pequenos sacrifícios. No acampamento, a comunidade local ofereceu apoio com ervas medicinais e orientações tradicionais para o tratamento, valorizando os saberes ancestrais que permeavam toda a região. Essa integração cultural reforçava o respeito mútuo entre humanos, animais e a natureza. Enquanto a ferida do cão sarava, o dono refletia sobre toda a jornada. Cada obstáculo enfrentado, cada vitória conquistada, tinha custado esforço, tempo e paciência. Nada fora fácil, mas a recompensa estava ali, o reencontro, a possibilidade de um futuro melhor para todos. O conflito interno do dono, a dúvida que o acompanhará desde o início, dava lugar a uma certeza crescente. Ele sabia que não estava sozinho, que o amor e a colaboração eram forças poderosas que guiavam seus passos. Uma nova reviravolta pequena trouxe uma surpresa ao grupo. Um dos exploradores encontrou uma área onde a vegetação estava especialmente preservada, um verdadeiro santuário dentro da floresta. Ali, a vida pulsava com força, e o som dos pássaros e dos insetos criava uma melodia que embalava a alma. Essa descoberta renovou o ânimo da equipe, mostrando que, mesmo em meio às dificuldades, a natureza oferece belezas e esperanças para quem sabe olhar com atenção. No final do dia, a equipe celebrou a conquista com uma pequena cerimônia, respeitando as tradições locais. Compartilharam histórias, risadas e planos para o futuro, fortalecendo a união que os levaria até o final daquela aventura. O cão Caramelo, ao lado do dono e da parceira, sentiu o calor da companhia humana e o conforto da floresta ao redor. Ele sabia que ainda haveria desafios, mas que agora estava mais preparado, mais forte e mais amado. O caminho até a felicidade plena ainda estava por vir, mas aquela luz na escuridão era o sinal claro de que a esperança nunca morre. A floresta amanheceu envolta em uma névoa suave, um véu translúcido que conferia ao cenário um ar misterioso e quase mágico. O cão Caramelo, já recuperado do ferimento, sentia a energia da manhã, os sentidos aguçados pelo ar fresco e úmido. Ao seu lado, a companheira mantinha-se alerta, compartilhando a mesma determinação silenciosa que vinha guiando ambos ao longo da jornada. Enquanto isso, no acampamento, o dono do cão e a bióloga planejavam os próximos passos. A sensação de proximidade se misturava com a consciência de que ainda haviam obstáculos a vencer. O terreno se tornava mais acidentado, a vegetação ainda mais densa, e a imprevisibilidade da natureza era um fator constante. A equipe sentia o peso da responsabilidade, mas também a força do propósito que os unia. A conexão entre eles era mais do que a busca por um animal, era um compromisso com a vida, a esperança e o respeito pela floresta que os acolhia.
Uma reviravolta média movimentou os acontecimentos quando, ao seguir uma trilha pouco explorada, a equipe encontrou sinais antigos, marcas no solo e nas árvores que indicavam que aquele lugar fora utilizado por comunidades tradicionais há gerações. Pequenos símbolos gravados na madeira e caminhos abertos sugeriam histórias esquecidas, ecos de um passado que ainda influenciava o presente. Essa descoberta trouxe um novo olhar para a missão. A cultura local, rica em sabedoria e respeito à natureza, oferecia ensinamentos valiosos para enfrentar os desafios atuais. A bióloga propôs que incorporassem esses conhecimentos às estratégias de busca, valorizando a integração entre ciência e tradição. O dono do cão sentiu que, mais do que nunca, aquela aventura transcendia a simples busca pelo amigo. Era uma oportunidade de resgatar e preservar saberes ancestrais, de construir uma ponte entre gerações e espécies. O cão caramelo, por sua vez, vivia seu próprio conflito interno. A vontade de se libertar da ameaça constante da piton gigante se misturava ao desejo de proteger sua companheira e garantir que ambos sobrevivessem. Essa dualidade criava uma tensão invisível, que só aumentava a complexidade da jornada. Enquanto avançavam pela floresta, uma reviravolta pequena trouxe um momento de reflexão. O cão caramelo e sua parceira encontraram um velho tronco coberto de musgo, onde repousavam vestígios de um ninho de aves. Observar aquele ciclo da vida, tão delicado e frágil, lembrou-os da importância de cada escolha, do impacto de seus passos naquela teia complexa. No acampamento, o dono e a bióloga preparavam mapas e planos detalhados, utilizando tanto tecnologias modernas quanto informações locais. Eles sabiam que cada decisão precisava ser cuidadosa, pois o menor erro poderia significar recuar na busca. Durante uma das caminhadas, a equipe enfrentou um obstáculo significativo, uma área alagada que se estendia por vários metros, dificultando o avanço. O terreno instável e a vegetação aquática exigiam força, habilidade e trabalho em equipe para atravessar. Esse momento colocou à prova a resistência física e mental de todos. O cão caramelo, por sua vez, sentiu-se compelido a agir com cautela. A proximidade da água o deixava alerta, principalmente pela possibilidade da presença da piton gigante, que poderia utilizar o ambiente a seu favor. A tensão aumentava, mas também crescia a capacidade do cão de ler os sinais da natureza. Uma reviravolta média aconteceu quando a equipe descobriu um conjunto de pegadas incomuns, maiores do que as do cão e diferentes das da piton. Eram de um animal selvagem que, embora não ameaçador, poderia complicar a busca caso os encontros fossem inesperados. O dono do cão, diante desse novo elemento, reforçou as orientações para manter o grupo unido e atento. A comunicação e o respeito pelos limites do ambiente tornavam-se ainda mais fundamentais. O tempo avançava, e com ele a sensação de que aquela história estava prestes a alcançar um ponto decisivo. A conexão emocional entre o dono e a bióloga se aprofundava, assim como o vínculo entre o cão caramelo e sua parceira. Essas relações humanas e animais eram o alicerce que sustentava toda a trama. A cultura local continuava a influenciar as decisões, com rituais simples que fortaleciam a coragem e a fé do grupo. A partilha de alimentos tradicionais, as conversas ao redor da fogueira e os cantos noturnos criavam um ambiente de comunhão e esperança. O cão caramelo experimentou um momento de vulnerabilidade quando, durante uma noite especialmente fria, sentiu a solidão pesar em seu coração. Apesar da presença da parceira, a saudade do antigo lar e do dono se fez presente. Esse instante mostrou a profundidade do personagem, que apesar de sua coragem, carregava dúvidas e medos internos. Na manhã seguinte, uma grande reviravolta marcou a jornada. O dono do cão recebeu notícias de moradores locais sobre uma área onde animais selvagens estavam se reunindo, o que indicava uma movimentação incomum na região. Essa informação levou a equipe a ajustar a rota, buscando não apenas o cão caramelo, mas também entendendo o comportamento dos outros seres da floresta. Essa nova direção trouxe desafios inesperados, mas também abriu a possibilidade de compreender melhor o ecossistema e os motivos que haviam alterado o comportamento da piton gigante. O cão caramelo e sua companheira sentiram essa mudança no ar. O ambiente parecia diferente, com sons mais intensos e uma sensação de alerta que permeava a cada instante. A conexão com a natureza se fazia mais forte, e a inteligência do cão, aguçada pela experiência, orientava as suas ações.
Enquanto isso, no acampamento, o dono e a bióloga organizavam encontros com líderes locais para discutir estratégias e buscar apoio. A motivação deles era clara, e a união e a colaboração eram as únicas formas de superar os desafios. O cão Caramelo, em sua jornada silenciosa, enfrentou um dos obstáculos mais significativos até então, da travessia de um terreno íngreme e rochoso, onde qualquer passo em falso poderia causar quedas e ferimentos graves. A superação desse trecho exigiu concentração, força e a confiança mútua entre ele e sua parceira. Durante essa etapa, uma reviravolta grande ocorreu quando, ao alcançar o topo da elevação, o cão avistou à distância a silhueta da Piton gigante. A cobra parecia imóvel, observando atentamente o movimento da floresta. A proximidade provocou um misto de medo e respeito, mas também uma certeza, e a convivência entre eles dependeria de equilíbrio e inteligência. Esse encontro simbólico foi um ponto de virada para o cão Caramelo, que entendeu que a sobrevivência não dependia apenas da força, mas da capacidade de compreender o outro e o ambiente ao redor. De volta ao acampamento, a equipe preparava-se para a etapa final da busca. A estratégia era clara, baseada em tudo o que haviam aprendido até ali, respeitando os ciclos da natureza, valorizando os saberes locais e mantendo a esperança viva. O dono do cão, que havia enfrentado tantas dúvidas e medos, sentia-se fortalecido pela jornada. A experiência o transformará, assim como o cão Caramelo, que agora era mais do que um animal de rua, era um símbolo de coragem, amizade e superação. Antes do anoitecer, uma última pequena reviravolta aqueceu os corações da equipe, num gesto inesperado da Piton, que ao invés de se afastar, deixou um caminho aberto, como um convite silencioso para a convivência pacífica. Era um sinal claro de que a vida na floresta encontrava formas de se renovar, mesmo diante das dificuldades. A história, marcada por encontros, descobertas, desafios e afeto, seguia seu curso com a certeza de que o final seria um desfecho emocionante, onde o amor e o respeito pela natureza prevaleceriam. O sol começava a se esconder atrás das árvores altas da floresta, tingindo o céu com tons de laranja e rosa. O ar tornava-se mais fresco, e os sons da natureza ganhavam uma nova intensidade, o canto dos pássaros noturnos, o farfalhar das folhas, o coachar dos sapos perto do riacho. Era um cenário que misturava paz e expectativa. O cão Caramelo, ao lado de sua parceira, caminhava com um passo firme, porém cuidadoso. Os últimos dias haviam sido exaustivos, mas também reveladores. Cada desafio superado tinha deixado marcas, algumas visíveis, outras profundas no coração, e aquela caminhada representava uma etapa final, talvez decisiva. Enquanto isso, o dono do cão, junto da bióloga, reunia a equipe no pequeno acampamento temporário que haviam montado em uma clareira protegida da floresta. Todos estavam cientes da importância daquele momento. As estratégias cuidadosamente planejadas até ali precisavam se transformar em ação concreta, e isso exigia coragem, foco e união. Uma reviravolta média aconteceu quando um dos exploradores percebeu sinais de que a Piton gigante havia mudado de área novamente. Isso indicava que a cobra estava ativa e que a ameaça, embora controlada, permanecia real. O grupo decidiu redobrar a atenção, mas também interpretar o comportamento da Piton como um aviso de que a floresta seguia seus próprios ritmos, e que eles precisavam respeitá-los. O cão Caramelo sentiu o peso desse clima ao seu redor. A tensão, a esperança, o medo e a coragem misturavam-se em seu peito. Ele sabia que sua jornada estava perto do fim, mas também que o verdadeiro desafio ainda estava por vir. Durante a caminhada, uma pequena reviravolta trouxe uma pausa necessária. A parceira do cão encontrou uma fonte de água cristalina, onde ambos puderam beber e descansar um pouco. A sensação fresca da água contra a língua e o cheiro de terra molhada deram força renovada para seguir em frente. Na clareira, o dono do cão e a bióloga preparavam equipamentos que tinham sido coletados ao longo da jornada. Mapas, aparelhos de comunicação, e também objetos mais simples, como cordas e redes, tudo cuidadosamente pensado para enfrentar o último trecho com segurança. Os sentimentos no grupo estavam à flor da pele. O medo de uma nova surpresa se misturava com a confiança construída durante meses de trabalho conjunto. A motivação de cada um estava clara: garantir a segurança do cão Caramelo e devolver a ele a liberdade que tanto merecia. Um dos obstáculos mais desafiadores apareceu quando tiveram que atravessar um rio com correnteza forte.
A travessia exigiu habilidade e trabalho em equipe. O dono do cão liderou a operação, garantindo que cada pessoa e equipamento passassem com segurança. O cão, embora resistente, demonstrava sinais de cansaço, e sua parceira ficou ao seu lado, protegendo-o. Durante esse esforço, uma reviravolta grande aconteceu, uma tempestade inesperada começou a cair, trazendo chuva forte e vento que balançava as árvores. A situação virou rapidamente um teste de resistência para todos, obrigando-os a buscar abrigo e reorganizar seus planos. Naquela noite, enquanto a tempestade rugia do lado de fora, o cão Caramelo e a parceira se aninharam em um canto protegido da clareira, sentindo o calor da companhia um do outro. A vulnerabilidade daquele momento reforçou a conexão que já era profunda, mostrando que, mesmo em meio às adversidades, o amor e a amizade eram luzes que não se apagavam. No dia seguinte, o sol retornou com força, secando a lama e renovando as energias. O dono do cão e a bióloga conversaram sobre a tempestade e o que ela significava. Para eles, era um lembrete claro de que a natureza era imprevisível e poderosa, mas também de que cada momento de dificuldade trazia ensinamentos e oportunidades para crescer. Enquanto seguiam pelo terreno, o cão Caramelo demonstrou uma inteligência aguçada ao detectar sinais da presença da piton gigante, que parecia estar se afastando, talvez cansada de seguir a equipe ou buscando outro território. Esse recuo foi recebido com alívio, mas também com respeito. Uma nova reviravolta pequena ocorreu quando, durante a caminhada, o cão e a parceira encontraram uma antiga cabana abandonada, coberta de musgo e flores silvestres. O lugar, apesar do abandono, emanava uma aura de tranquilidade e histórias esquecidas. O dono do cão aproveitou para descansar ali com a equipe, refletindo sobre tudo o que tinham vivido. Nessa cabana, o dono descobriu um velho diário, que continha anotações sobre a fauna local e relatos de convivência pacífica entre humanos e animais da floresta. O diário reforçou a importância de continuar a busca com respeito e paciência, além de mostrar que a coexistência era possível, mesmo com animais grandes e poderosos. A bióloga, motivada pelo diário, propôs que utilizassem alguns dos métodos antigos descritos para facilitar a busca e evitar conflitos. Essa integração de saberes antigos e modernos deu novo fôlego à equipe. O cão Caramelo enfrentava seu último obstáculo significativo, o medo latente da piton gigante, que ainda rondava nos pensamentos, mesmo após o afastamento. Sua parceira o ajudava a superar esse temor, com gestos gentis e proteção constante. Em paralelo, o dono do cão lidava com seu próprio conflito interno, da dúvida sobre se conseguiria proteger aquele que tanto amava, se o esforço feito seria suficiente para garantir um futuro seguro. Essa batalha silenciosa fortalecia sua determinação. Durante um dos momentos de descanso, uma grande reviravolta aconteceu quando a piton, de maneira inesperada, apareceu na borda da clareira, observando o grupo à distância, sem intenção aparente de atacar. Essa presença silenciosa tornou-se um símbolo do equilíbrio entre os mundos, uma espécie de reconhecimento entre seres que partilhavam o mesmo espaço. O cão Caramelo encarou a cobra com firmeza, mas sem agressividade, demonstrando que a convivência era possível. A cena carregava um significado profundo, de respeito, medo, coragem e aceitação. Naquela noite, o grupo celebrou a superação de tantos obstáculos. A experiência transformará cada um, e o reencontro que se aproximava era mais do que uma conquista individual, era a vitória do trabalho em equipe, do respeito à natureza e da fé na vida. O dono do cão, a bióloga, o cão Caramelo e sua parceira sabiam que ainda faltava o último passo, mas estavam prontos para ele. Cada gesto, cada olhar, cada escolha tinha sido um investimento no futuro que queriam construir. O amor, a coragem e a esperança seriam os guias até o final da jornada. O sol despontava no horizonte, tingindo o céu com cores douradas que pareciam prometer um novo dia, uma nova chance. A floresta respirava calma e misteriosa sob a luz suave da manhã, e a brisa fresca carregava aromas de terra molhada, folhas e flores silvestres. Era como se a própria natureza testemunhasse aquele momento decisivo. O cão Caramelo estava ao lado de sua companheira, seus olhos atentos e o corpo preparado para o que viesse. Cada músculo se movia com a experiência adquirida, cada passo refletia a coragem e a sabedoria que só uma longa jornada pode ensinar. Ao seu redor, a floresta parecia mais viva do que nunca, e ele sentia que algo estava prestes a acontecer.
O dono do cão e a bióloga, já reunidos com a equipe, preparavam os últimos detalhes. O acampamento era agora um espaço de esperança e emoção, onde todos sentiam o peso dos meses que passaram juntos, das dificuldades superadas e das lições aprendidas. Uma grande reviravolta marcou o início daquele dia. Ao seguir uma trilha estreita e coberta por folhas secas, o cão Caramelo avistou um movimento familiar. Lá, entre as sombras das árvores, estava o dono, chamando por ele com uma voz suave e cheia de esperança. O reencontro era iminente, e o coração de todos acelerou. O cão não hesitou. Com um passo firme e olhar brilhante, correu em direção ao dono, sentindo a presença humana tão profundamente quanto sua própria natureza. Ao chegar perto, o dono se ajoelhou, abraçando-o com uma mistura de lágrimas e sorrisos. Era um momento de emoção pura, um elo que o tempo e o espaço não conseguiram quebrar. A companheira do cão, ao lado, observava aquela cena com olhos marejados, sentindo que aquele laço de amor era mais forte do que qualquer adversidade enfrentada. Ela sabia que, apesar dos desafios, a jornada deles tinha chegado a um ponto de equilíbrio, um espaço onde todos podiam existir em harmonia. Uma reviravolta média aconteceu quando, no meio do abraço, a Piton gigante apareceu ao longe, mas dessa vez não como ameaça, e sim como guardiã silenciosa da floresta. A cobra se manteve imóvel, quase contemplativa, como se reconhecesse que aquele momento era especial e merecia respeito. Essa presença trouxe uma sensação de paz para todos, uma confirmação de que a natureza seguia seus próprios ciclos, mas que a convivência era possível quando baseada no respeito e na coragem. O dono do cão, ainda emocionado, falou com a bióloga e a equipe sobre a importância daquele reencontro para todos. Não era apenas uma vitória pessoal, mas um símbolo da esperança e da resiliência humana e animal. O cão Caramelo, por sua vez, experimentava um misto de alegria e serenidade. A jornada havia sido longa e cheia de perigos, mas ele havia encontrado forças dentro de si para superar cada obstáculo. Sua personalidade marcante, coragem, lealdade e uma inteligência sensível, brilhou como nunca antes. A bióloga reforçou a necessidade de preservar aquele ecossistema tão especial, lembrando que cada ser ali, do maior ao menor, tinha seu papel e sua importância. As comunidades locais, suas tradições e saberes foram novamente valorizados, mostrando que a cultura é uma ponte vital para a sustentabilidade. O dono do cão revelou seu conflito interno superado, o medo de perder seu amigo fiel deu lugar a uma certeza profunda de que o amor e a dedicação podem transformar qualquer situação. Ele sabia que aquela jornada não terminava ali, mas que o futuro poderia ser construído com base no que aprenderam juntos. Nos dias seguintes, a equipe trabalhou para estabelecer um espaço seguro para o cão Caramelo e sua companheira, integrando-os à vida próxima da floresta, onde pudessem viver livres e protegidos. Era uma vitória gradual, conquistada com esforço e sacrifícios visíveis, noites mal dormidas, planos reavaliados, coragem para enfrentar o desconhecido. Uma última grande reviravolta trouxe um momento emocionante. O cão Caramelo encontrou um filhote perdido, parecido com ele, que havia sido separado de sua mãe. O encontro despertou no cão um instinto protetor e um novo propósito. Com a ajuda da equipe, o filhote foi cuidado e integrado à família, mostrando que o ciclo da vida continuava, cheio de esperança. O ambiente ao redor também mudou, refletindo a transformação interior dos personagens. As árvores pareciam mais verdes, os rios mais claros, e o ar mais leve, como se a floresta respirasse aliviada. O cenário era um testemunho da conexão entre humanos, animais e a natureza. A cultura local seguiu impactando as decisões, com festivais simples que celebravam a vida e a coexistência. O dono do cão e a bióloga participaram ativamente, aprendendo e compartilhando, criando laços que ultrapassavam a missão inicial. O cão Caramelo viveu momentos de vulnerabilidade e força, mas sempre com a presença amorosa da companheira, que representava um porto seguro em meio à tempestade. Essa conexão emocional foi construída com paciência, respeito e carinho, tocando profundamente quem acompanhava aquela história. O final da jornada foi uma celebração da vida, da amizade e da esperança renovada. O reencontro, o aprendizado e o futuro possível mostraram que, mesmo diante dos maiores desafios, o amor e a coragem sempre encontram um caminho.
Assim, a história do Cão Caramelo e sua jornada inesquecível pela floresta se encerrou, deixando uma mensagem clara e poderosa: a vida é feita de encontros, superações e conexões que nos transformam e nos tornam mais humanos. Fim. Você chegou até aqui? Então comente ou coragem, curta e compartilhe. Aproveite e inscreva-se no canal para não perder mais histórias incríveis. Sua ajuda é importante. Até a próxima história.